Porque é fácil você matar o corpo. Apesar da gente ser treinado para ser difícil de matar, a gente tem um propósito. A gente está ligado a um ideal, algo mais nobre do que nós mesmos, do que nossas próprias vidas. Aqui cessou. Policiais aqui que tombaram em combate, que o legado deles não morreu. O corpo ele se foi, mas a história que foi criada, o que foi deixado por eles, o legado dentro do batalhão, o legado dentro da polícia, hoje em dia o legado dentro do Brasil, né? Desses policiais agora nossos que tombaram em combate, é uma coisa que você pode matar o homem, mas não mata a ideia. Eu acho que eu sempre tentei ajudar de alguma forma, né? Porque a gente pode tirar à vontade, né? A maioria das pessoas, a gente vê que tenta fazer isso, né? Tirar o máximo que pode das outras pessoas, e eu vejo que as pessoas que vivem a vida da melhor maneira são as pessoas que estão ali, né? Compartilhando. Não é só você receber das outras pessoas, mas é você estar ali participando, você poder dar o melhor de si. Às vezes é uma parte intrínseca da vida social, você tá ali ajudando o próximo, né? Então, a gente criou uma amizade desde ali dos primeiros momentos do COESP, que se manteve até hoje, né? Até ali o meu resgate, você me zoando, né? Não, e assim, é uma honra, né, cara? Porque no resgate, né, clima tenso, a bala voando, tiro pra todo lado. Olha aí. Hã? A gente ainda conseguiu se manter tranquilo e lembrando da nossa convivência, não só durante a operação, mas em outras operações, conseguindo retornar na lembrança de como foi o nosso curso, de como a gente lidava um com o outro, né? Zoando, brincando, até nas dificuldades. Então agora a gente tem que falar um pouco desse difícil de matar, né? Tá virando um jargão, né? Graças a Deus que continue assim, que seja mais do que difícil, que seja impossível, né? E o que você tem sentido aí com essas experiências? Muita gente me pergunta se é hora de parar, o que eu vou fazer agora, chega disso. Mas assim, a gente não está acostumado a desistir, né? A gente aprendeu a nunca tocar o sino. Exatamente. Então eu acredito na missão ainda, mais do que nunca. Essa questão de ser baleado, de ser ferido em combate, a gente sabe que faz parte, né? Faz parte. Isso aí nunca me desanimou, em nenhum momento. Quando o comandante, né, o coronel Corbage, ele assumiu o batalhão, ele perguntou para mim, né? E Alvarez, como é que tá a moral? Sua moral? Eu falei, elevada, sempre. Sempre. Aí, vai continuar operando, vai fazer o quê? Vai pro CAO e não quer mais, quer ficar tranquilo? Eu falei, comandante, não nego missão. A missão dada é missão cumprida. Então, não nego missão. E assim, hoje, numa posição ali de liderança, eu acredito firmemente em liderar no front, né? Na frente de combate. Isso aí eu pretendo continuar, pelo menos mais um pouco. E a questão do difícil de matar é isso, a gente aprendeu desde sempre, né? Então a gente começa o COESP, como eu falei, né? A primeira parte ali, você aprende a sobreviver, depois você aprende ali as técnicas e no final você opera. Então é um dos únicos cursos que tem, eu acredito, no Brasil, que o aluno já opera,
Então a gente teve agora, né, em 2024 você era instrutor, eu coordenador do curso. Sim. Um aluno baleado no final do curso, Exatamente. na última operação. E foi perguntado para ele, pô, quer desistir, quer ficar mais resguardado, que ele tomou um tiro no ombro. Aí ele, não, coordenador, continue com tudo. E essa é a grande chave, né? Grande mentalidade aqui do batalhão. A gente vai cumprir qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora. E assim, a questão, pô, vocês estão me chamando de Magneto, né? É verdade. Estou atraindo todo, né, o metal nas operações, mas é o que nós aprendemos. A gente sabe que faz parte do combate. Mas tem uma questão particular aí, né? Nessa questão de Magneto, assim, atrai, né? Tu tem o brilho, né? A gente costuma dizer aqui que a gente tem alguns combatentes no BOP que eles têm um brilho, a estrela brilha. Então você é um desses. Mas para a estrela brilhar, ela brilha na guerra, né? Ela brilha na guerra. A gente sempre consegue boas ocorrências, né? Mas no combate, né? Porque o combate, ele é a nossa natureza, né? Então, eu estava conversando com alguém sobre isso, que antigamente o ser humano, ele lutava por sobrevivência. Então era muito simples. O que tinha para o ser humano naquela época, né? Há muitos anos atrás? Ele tinha que sobreviver, pô. O ser humano, ele é um ser frágil. Se você colocar hoje na selva um ser humano nu, ele é a base da cadeia alimentar. Mas se você construir ali, der algumas ferramentas, der técnica, ele passa, e colocar num grupo, ele passa da base para o topo da pirâmide. Exatamente. Então que a gente, né, hoje em dia, né, a sobrevivência ela é basicamente fácil, né, tem algumas exceções, mas hoje em dia, pô, você não precisa lutar por alimento, você não precisa lutar para ter um abrigo. Então, normalmente as pessoas têm isso. Qual é a luta hoje? Propósito. Então, a gente vê uma sociedade que falta propósito. Muitas pessoas aí que, pô, elas estão vivendo a vida no modo stand-by, né? Arrastado, deixando a vida levá-los. E é uma grande qualidade que eu acredito que seja nossa, que a gente tem um propósito. Então, além de física, como eu já falei, de fisicamente a gente se tornar difícil de matar no combate, e a gente percebe isso, né? A gente, pô, tem esse embasamento técnico, né? Nos deram as ferramentas e como utilizar. Então fica realmente difícil de matar um combatente. Policial militar que seja, né? Que, pô, lá no Cefap aprendeu as técnicas para ser um policial na rua aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem essa questão ali do propósito, um propósito maior. Então, quando nós somos perguntados, e eu acredito que te perguntem muito também, e aí, vai parar? Já deu? A gente não quer parar. Porque esse propósito também é difícil de matar dentro da gente. Exatamente. Eu tenho a minha experiência também, né? É assunto para uma outra oportunidade. Conversa, né? Mas várias pessoas, né? Que conhecem a minha vida perguntam, e aí, agora? Tá na hora de parar? Sim. E a gente fica assim, calma, ainda dá mais um pouco. Dá mais um pouco. E mais um pouco. E a gente vai até quando puder, né? A gente tem essa questão de sempre estar com um propósito muito forte na nossa mente, né? Que é a defesa da sociedade. Mas quando a gente está defendendo a sociedade, a gente está colocando a nossa vida em jogo. Então é o nosso bem maior. E eu acho que é por isso que é difícil de matar a gente. Porque a gente dá tudo e vai usar todas as ferramentas que a gente tiver para defender a sociedade, defendendo a nossa vida ali no combate. A gente precisa se manter vivo para continuar fazendo o nosso trabalho.
Não. Você tem mostrado isso, que algumas vezes, né, foi baleado 2 vezes, estilhaço algumas outras vezes, facada, né? E a vontade continua a mesma, cada vez maior, né? Sim. A direção não muda, é sempre para frente, a gente não desiste, a gente não toca o sino, mantém esse espírito forte e aguerrido, e é por isso que a gente é bom no que a gente faz. Sim. Né? E hoje você é um exemplo para todos os policiais aqui do batalhão, né? De resiliência, de mostrar que a gente é maior do que os nossos problemas, Sim. que as nossas dificuldades são barreiras que a gente tem que ultrapassar, e que a gente, novamente, não desiste e não toca o sino. E além do mais, né, como diz Edmund Burke, né, para que o mal vença, basta que os bons nada façam. Exatamente. Então a gente não vai deixar o mal vencer, porque a gente vai estar lá, sempre. E pode ser que não seja eu nem você, mas alguém vai estar. Exatamente. E isso é difícil de matar. Esse senso de missão. E é o que nós temos. E a missão vai ser cumprida, sempre, por alguém. E por isso que a gente está formando os novos combatentes sempre, né? Isso. O policial do BOP, ele faz aquela tríade das operações especiais, né? Ele treina, ele opera e ele dá instrução. Isso. Então a gente se mantém nesse ciclo aí, basicamente a nossa carreira toda, né? Então a gente vê o coronel dando instrução, o comandante do batalhão, o subcomandante, e a gente vê o soldado acabar de formar, também participando das instruções nos cursos que se seguem. Então, essa mentalidade aqui dentro do batalhão, né, de ser uma escola de líderes, porque é o que nós somos, né? A gente vê ali, no meu caso, eu comandando a patrulha, baleado. Quando eu sou baleado, ali não tenho mais condições de comandar, então ali está você. A gente começa a se reorganizar. Pois é. Então consciente, eu vi ali, né, vocês, plano de extração. Quem está fazendo, você coloca torniquete. Desequipa ele. Desequipa ele. Guarnece o material dele. Então a liderança, ela afeta todos, né? Então todo policial do BOP, ele tem que ser líder. Por quê? Porque pode acontecer a qualquer momento, como já aconteceu várias vezes, e vai acontecer de novo. Do policial, às vezes, o mais moderno, ele tem que se colocar numa posição ali de líder. E ter condição de liderar numa situação confortável e numa situação extremamente extremo estresse, extremo estresse. Exatamente. Foi o que a gente viveu, né? Depois da gente fazer os primeiros socorros, colocar você na maca e... Ter que combater, continuar combatendo. No meio do caminho, ter que te largar no chão para combater, inimigo à frente. Depois do combate, volta, vamos continuar a extração, abre mato, vamos tirar ele daqui. O caminho é árduo, difícil, um lugar extremamente ruim, né? De se locomover ali, né? Principalmente carregando ferido. Então, assim, não é só o combate contra o inimigo. Eu perdi peso já, tá? Para você ficar mais tranquilo. Isso aí foi um pedido, foi uma solicitação minha, porque eu tive que tirar todo o meu equipamento para poder carregar esse cara. Eu falei, cara, não vou aguentar carregar todo o meu equipamento e ele. Falei, 04, vamos perder um peso, cara. Vamos perder um peso. Eu já tô reparando. Não, ele confia muito nos que estão do lado dele, ele confia muito no turno dele. Falando, eu tô pesadinho, mas os caras vão conseguir me carregar, cara. Mas essa confiança, isso é real, porque... no momento ali da extração, eu estava extremamente confortável que vocês iam cumprir a missão, que eu ia sair dali. Em momento algum, na minha mente, eu tive dúvida. Essa é a diferença da gente saber quem realmente está do nosso lado. É isso aí. De confiar, não, cara, o cara que está do meu lado, irmão. Isso aí foi falado pelo uma frase muito interessante, né? Eu gosto muito. É um dos meus autores favoritos, né, o Ernest Hemingway.
e foi falado no briefing. Depois você até recitou essa frase, né, esse poema, do quem está ao seu lado na trincheira. Isso importa mais do que a própria guerra. Isso, exatamente. E é verdade. Isso aí só quem vive na guerra entende a intensidade dessa frase. Que o comandante, né, o coronel Corbage, ele fala isso dentro do briefing dele, né, antes da operação. E assim, foi brilhante ele ter falado aquilo, e aquilo, me marcou. Quando eu estava sendo carregado disso, eu olhei assim e falei, é isso. Não é uma frase que ele decorou somente. Ele viveu aquilo, ele sabe. Exatamente. E isso, assim, é muito importante. Muita gente pergunta por que o nosso curso é tão duro, porque é tão difícil, né, e pesado. A explicação está nisso, entendeu? O nosso trabalho é diferente de qualquer outro. A gente, quando está numa situação de crise, eu não posso pedir licença que eu vou tomar um cafezinho. Não. Eu não posso pedir licença para tomar uma água, né? Hoje eu não estou me sentindo... Nesse momento eu não estou me sentindo bem. Eu vou ao médico. Imagina, a gente ali, naquele cenário, não tinha como fazer nada diferente do que a gente fez. Sim. A gente só tem que encarar o problema de frente e resolver. Por isso que hoje a gente consegue enxergar nos policiais do batalhão o quanto é difícil combater contra nós, o quanto é difícil nos matar. A gente é muito forte, é muito direto e objetivo naquilo que a gente faz. Porque não existe outra opção. Então é questão de prioridade, né? Exatamente. De foco. O pessoal fica me perguntando, mas como é que é o combate? Como é que é? É aquele estado de foco pleno, né? Foco total no que está acontecendo. Hiperfoco, né? Hiperfoco. Tudo. Você não fica pensando, acabaram seus problemas. Exatamente. Você só tem aquela situação ali na frente. Então, às vezes, as pessoas falam de disciplina, como é que mantém o foco. A gente está acostumado a isso, né? Exatamente. A ter foco pleno, foco total em alguma coisa. A gente chegou aqui e a gente sente um pertencimento. Eu acho que é isso, é por nós vivermos um propósito. Então, é uma coisa assim, mais uma vez, é difícil de explicar. Indescritível, né? As experiências vividas por nós, né? Porque a gente vê, por exemplo, a gente estava ali com o Weber, pouco antes, conversando, brincando, né? Eu fui subcoordenador do curso dele, tive o prazer de formá-lo. E depois ele tombou em combate. E a gente acredita assim, em qualquer outro lugar, você morreu, acabou. E hoje, a gente está vendo o que é. Quem é o Weber? A esposa dele falando para o secretário que não é para ficar triste, porque ele cumpriu o propósito dele, ele estava fazendo aquilo que ele amava. E hoje a gente tem uma frase no batalhão, que era a frase dele. Exatamente. Nada vai parar a gente. Então isso é você ser maior que a própria vida. Porque é fácil você matar o corpo. Apesar da gente ser treinado para ser difícil de matar, para a gente estar ali e somos a última opção da polícia, né? Então a gente passa o curso inteiro ali treinando, né? Sobrevivência, escalada, tiro, medidas ali, né? Táticas para a gente estar sobrevivendo. Então a gente é difícil de matar fisicamente, né? Baleado, várias vezes. Né? Mas não desiste, porque o foco, né, o objetivo do curso, né, é deixar a gente cada vez mais resiliente, né, enfrentar barreiras e não parar. Não parar. É como o Weber falou. E você é a prova viva disso, né? Assim como muitos outros policiais aqui do batalhão, mas você também está indo além, né?
A estatística tá mostrando aí, mas vê que o ímpeto é muito alto, a força de vontade é muito grande. E os valores que foram inseridos em você no curso, de não desistir, de proteger a própria vida, né, lutar, né, para se manter vivo, é o que a gente aprende, é o que a gente está fazendo, colocando em prática. E além disso, né, a gente vê aqui vários, né, policiais aqui que tombaram em combate, que pô, o legado deles não morreu. O corpo ele se foi, mas a história que foi criada, o que foi deixado por eles, o legado dentro do batalhão, o legado dentro da polícia, hoje em dia o legado dentro do Brasil, né, desses policiais agora nossos que tombaram em combate, é uma coisa que pô, você pode matar o homem, mas não mata a ideia. E o que eles deixaram é muito mais poderoso do que pô, muitas das coisas que a gente sabe que somos capazes, mas a gente às vezes não tem ideia, né? O ser humano ele não tem ideia do que ele é capaz de deixar. Então isso aí, esse legado que eu tenho certeza que eles deixaram é imortal. Então, nessa situação, a gente acaba internalizando o espírito do batalhão, porque o batalhão, o BOPE, ele é maior do que qualquer um policial, né? Nós todos juntos criamos o BOPE e a história BOPE, o batalhão, a unidade, é difícil de matar. A gente vai se recriando, cada vez melhorando. O nosso inimigo tenta se atualizar, tenta ficar mais forte, mas a gente consegue ser capaz de evoluir e ir além, sempre além. Sim. É como nos filmes, né, que a gente vê, só que na nossa vida, o BOPE é de verdade. É só mostrar a história da criação do BOPE, né? O BOPE foi criado, era uma barraca, depois pegamos essa estrutura aqui no esqueleto e os próprios policiais que construíram, a gente sabe porque no nosso turno a gente ajudou, né, fazer parte da construção aqui do terraço. Sim. Então é um processo, né? Então a gente tá no curso ali e você fica, pô, tá trazendo cimento, tá carregando, tá construindo, né? Mas é para criar o senso de pertencimento a essa unidade e você deixar a sua marca aqui. Então sempre que eu venho aqui no batalhão e eu chego no terraço, pô, eu lembro que a gente ajudou a fazer aquilo ali. Então quando você é aluno você não compreende, você acha que está sendo, que a gente chama de suga, né? Está ali por palhaçada, mas tem um propósito. Então, o batalhão ele é construído por nós e as ações de cada um aqui vão eternizando essa unidade, que se torna maior do que todos nós. Então, assim, hoje em dia, o nome BOPE, ele tem essa força por conta do que nós fazemos, mas por conta da estrutura, né, da união dessa unidade, que é o que nós tivemos falando aqui o tempo inteiro, né? O BOPE, né, somos nós, mas é maior do que nós ao mesmo tempo. E se a gente for falar em difícil de matar essa ideia da unidade, né, dessa união, porque a gente não está falando de uma estrutura física, a gente está falando de algo maior que isso. Né? É mais do que uma ideia, um ideal, um propósito, tudo. São valores que a gente vai transmitindo um para o outro. É isso aí. Né? A longo prazo a gente se forma, a gente aprende, a gente aplica, e depois a gente transmite para o próximo, e depois o outro policial leva adiante, e isso vai se perpetuar aí. E você vê que os nossos veteranos que vêm aqui até hoje ainda ajudam, de alguma maneira, a construir essa ideia, esse ideal. A gente fica escutando as histórias deles, a gente fica absorvendo ensinamentos, porque todos eles, né, viveram realidades diferentes ou similares, independente da época, e todos eles fazem parte dessa unidade.
e da criação desse ideal. Então isso é uma coisa que vai se perpetuar, a gente acredita nisso, né? Nosso propósito é esse também, manter essa estrutura do batalhão. O BOP, como eu digo, eu gosto muito de falar aqui para os meus amigos, o BOP é muito bom. Eu acho que a gente se sente privilegiado de ter alcançado, né, o pertencimento nessa unidade, né? Com certeza. É de um prazer indescritível, né? O orgulho de carregar essa caveira no peito, de fazer parte desse batalhão, de fazer parte da história do batalhão, né? A gente enaltece os mais antigos, que travaram batalhas duras, né? Difíceis, em tempos difíceis, e a gente continua levando o nome deles, né? Os ensinamentos, dando continuidade e tentando preparar os próximos policiais. Porque isso vai continuar. Exatamente. Não vai acabar com a gente. Então, para a gente conseguir perpetuar isso, a gente tem que ser modesto o bastante para saber que o próximo combatente tem que ser melhor do que nós. Exatamente. E cada vez mais a gente tenta jogar o sarrafo lá em cima e a obrigação do próximo é fazer melhor. É fazer melhor. É igual aí na nossa criação dos nossos filhos, entendeu? A gente sempre quer que nossos filhos sejam melhores que a gente. É como... E é uma ideia estranha, né? A gente acredita que seja uma coisa assim, pô, se você colocar talvez em outro lugar, o cara, ele não quer que ninguém seja melhor do que ele. E aqui a gente tem esse pensamento, por exemplo, pô, eu fico orgulhoso, por exemplo, quando eu vejo os policiais que nós formamos no COESP, né, 2023 e 2024, eles sendo destaque. Então é um orgulho, né? A gente se sente quase igual pai, né? A gente se sente orgulhoso de ver isso. Porque aqui nós lidamos com vidas. Não. É muito precioso com aquilo que a gente lida. Então a gente precisa dos melhores do nosso lado. É isso aí. Então por isso que a nossa formação é tão dura, é tão difícil, é tão pesada. E tem que ser. E tem que ser. E tem que ser. Porque lá fora, onde o aço é de verdade... Onde o aço encontra a carne. Exatamente. Então você tem que ter capacidade de verdade. Não é aquele cara que fez um curso técnico ou se diz um especialista. Não, você tem que ser de verdade, tem que estar pronto para aquilo. Isso aí. É a sua vida e a vida daquele que está do seu lado, que está em jogo. Às vezes a gente fala que, né, que o Operações Especiais ele tem um humor até um pouco estranho, né? A gente extrapola, às vezes, né, a pessoa que não compartilha do nosso mundo, às vezes acha que a gente exagera um pouco, né? A questão do humor. Mas o que eles não entendem muitas vezes é que o humor ele faz você parar de pensar, às vezes, numa situação que está ocorrendo ali de extremo perigo, e o seu cérebro, às vezes, né, você está rindo, faz o teu cérebro pensar que existe uma solução. Então eu lembro muito uma operação que a gente estava, que a troca de tiro estava intensa e o vagabundo do outro lado ele gritou: "Ah, quero ver, vem que eu quero ver". Aí eu gritei também: "Foi que a tua mãe falou ontem". Aí os caras que estavam assim tensos começaram: "Pô, 01, não é possível que o senhor vai ficar zoando agora". E aí ele começou a rir. Aí eu, a risada, né? A gente chama ali do alívio cômico. Ele faz o teu cérebro parar de pensar que você está perdido. Se você consegue rir numa situação que você está quase morrendo, então, então existe uma solução, tem um final ali, tem uma saída. Então eu uso muitas vezes o meu humor para isso, né? Para você tirar a atenção do teu subordinado, do teu companheiro ali de combate, você mesmo, dá uma relaxada, e quando você tira aquela tensão que está no pico, como a gente sabe aqui que você tem ali a zona preta, vermelha, laranja, amarela, branca, às vezes você sai de uma situação que teu batimento cardíaco está muito elevado, você não está conseguindo pensar, e você consegue baixar. Exatamente. Então
às vezes a gente vê, pô, na história, só vê ali o Portões de Fogo, ou vê o filme 300, você vê que eles fazem isso. Né, o Xerxes fala, então a gente vai cobrir o céu com flechas. Então a gente vai combater as sombras, né? Isso aí. Dionex fala. Então é isso, o combatente do BOPE, ele tem esse humor assim, pô, às vezes pode ser considerado exagerado, mas ele faz um sentido. E que não é deboche, né? Não é deboche. Ali eu até recebi algumas mensagens, né? Falando, poxa, mas o cara tá baleado, muitos disparos. Você consegue ainda olhar e sorrir, né? Sim. Mas ali era para mostrar que estava no controle. Sim. A gente confia na técnica, confia no operador que está do nosso lado e a gente sabe que vai dar certo. Então ali o clima estava tenso, né? Tava difícil, né? Só que a gente sabia que a única alternativa era sair dessa. Né? Não existe outra alternativa. Exatamente. A gente nunca está fora de combate. E aí, né? A gente até comentando um pouco, a gente, mesmo baleado ali sendo carregado, eu consegui, né, perceber várias situações ali acontecendo, né? E você entregou o seu armamento para outra pessoa, os confrontos continuaram. Você largou ali o resgate. E assim, eu tenho até dificuldade de descrever em palavras o que aconteceu ali naquele contexto, porque só vivendo, né? Mas eu vi você, o Parreiras, avançando sobre tiros, né? Elementos ali que estavam abrigados, trocando tiro, o tiro vindo próximo a mim novamente, e pô, Valério e Brandão usando o corpo como escudo em cima de mim. Exatamente. Para que eu não fosse baleado de novo. Então isso aqui, a gente fala de irmandade, parece às vezes que é uma questão que, pô, que a gente está falando da boca para fora. Você consegue imaginar em outra situação, outra profissão, você colocando o seu corpo para tomar tiro num lugar de um colega de trabalho seu? Então a gente está falando aqui de mais é mais do que mero companheirismo, do que colega de trabalho. Nós somos irmãos. Sim. Por escolha. Por escolha, exatamente. Viemos aqui, colocamos o nome no curso, aí a gente imagina o quê? Que a gente vai ser caveira. E a gente ganha o quê? Irmandade. Irmãos. E assim, a gente faz naturalmente, com técnica, mas naturalmente. Porque tudo que a gente fez ali, a gente aprendeu no curso. Mas a gente não precisa nem pensar, a gente age na hora e faz. Instintivamente. Bota em prática, né? Instintivamente. É uma coisa que perguntam muito pra gente, né? Se, pô, você aprendeu alguma coisa no COESP? Aí perguntando assim, como se, pô, a gente tivesse só sobrevivendo durante aqueles 5 meses. E realmente a gente aprende. Porque todo momento que a gente é colocado em teste, no combate real, a gente utiliza as técnicas que a gente aprendeu no nosso curso. Isso. Então isso aqui, a questão do aprendizado, que é um aprendizado doído, né? Igual a forja, né? Coloca na água fria, depois coloca no fogo, coloca na água gelada de novo, bate. Só que aquilo ali, ele acaba se tornando instinto. Exatamente. E a gente consegue perceber muito isso depois no nosso dia a dia. Falando agora do curso, né? Vamos voltar no tempo. Eu tinha um problema muito grande, né? De sono. Isso é verdade. Então, o sono era um problema gravíssimo para mim, né? Demais. Qualquer momento eu tava dormindo. Aí a gente teve uma palestra aqui com uma autoridade e eu lembro que o nosso coordenador, ele chegou e falou assim, 37, 16, acho que o 35 era o xerife, 35, eu não quero ver o 04 dormindo. Se o 04 dormir, todo mundo vai pagar por ele. Aí
34 veio para mim. Ô 04, eu não quero ver você dormindo. Aí eu falei, tá bom, 35, tá bom. Eu não vou dormir, pode ficar tranquilo. Hoje eu vou me manter acordado. Com dignidade. Com dignidade, a aula inteira. Aí começou a aula. 2 minutos de aula já, ó. Virando o olho. Comecei a pescar. Aí eu lembro 35, vi assim, 04. Aí eu, não, tranquilo, calma, tô acordado. Aí daqui a pouco, mais 1 minuto, e o coordenador no canto da sala. Acorda. Aí 37 vem, aí dá um tapa assim, acorda, cara. Tinha que ser aí assim, pra ele se ligar logo. Não, aí eu, tô acordado, relaxa. Não, 15 minutos de aula, eu fui embora. Não adiantava mais falar comigo, eu fui embora. Aí, término da instrução, acordei só, acabou. Nem vi nada. Aí o coordenador... Mentira, né? Que no final você tinha visto tudo. Porque no final, posso te cortar? Uhum. No final ele era interpelado, né? Não, 04 tava dormindo, vamos testar o cara. Vamos fazer as perguntas direcionadas para ele. Aí ele respondia tudo. Aí o turno ficava assim, cara, como é que ele faz isso, cara? Ele tava igual um zumbi. Aprendendo por osmose, né? Ele tava igual um zumbi, cara. Dormiu a instrução inteira, tava em banzo. Eu acho que isso é muito devido à leitura, sabia? Eu acho que a leitura ela me trouxe muito esse conhecimento amplo. De eu conseguir, às vezes, pegar o fio da meada ali e desenvolver. Então, eu acredito que parte tenha sido isso. E também a vivência, né? A gente acaba, a gente transita em vários mundos, né? Então a gente acaba tendo essa vivência mais ampla. Mas, assim, principal fonte, eu acredito que tenha sido a leitura. Então, pegando esse gancho aí de transitar em vários mundos, né? A gente tem a experiência daqui do batalhão, né? Do que a gente aprendeu junto e do que a gente trabalhou junto. Mas na tua vida pregressa, o que tu acha que te ajudou a ser o cara que tu é hoje? Então, eu acredito que a leitura, ela me ajudou bastante para chegar nesse ponto que eu cheguei. Porque quando você passa a ler, né, você vê que nenhum problema é novo. Todo, né, na nossa história, pessoas mais inteligentes do que nós, que conquistaram mais coisas do que nós, passaram pelos mesmos problemas que nós passamos ou vamos passar, né? Então, assim, a leitura, ela me ensinou a pensar melhor, a controlar minhas emoções e, assim, e de certa forma, tentar inspirar, né, a tropa que eu comando. Então, tem vários livros ali que eu colocaria como alguns livros especiais, ou que são inspiradores. Eu gosto muito do Maestria, por exemplo, do Robert Greene, que é o mesmo autor do 48 Leis do Poder, mas eu gosto ali do Maestria por conta de como ele desenvolve o livro para que você consiga ser mestre em algum ofício. Então foi um livro assim que eu li e tentei praticar bastante aqui na unidade para ser um operador, tentar ser um operador completo, um bom líder, o como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Apesar do título ele parecer que é um livro sobre manipulação, não é. Então é um livro sobre você entender o ser humano, você entender o seu próximo. Importante, muito importante. A gente que está numa questão aqui, numa posição de liderança, ou pode cair numa posição de liderança que seja, é importante você entender qual é o anseio do teu próximo. O que faz você mexer, o que faz você querer lutar. Então eu acredito que esse livro ele traz bastante foco nesse quesito aí de você entender o ser humano em si.
Outro do Robert Greene também que eu gosto muito é As Leis da Natureza Humana. Aí é num aspecto geral, você entender o ser humano. Então você passa a olhar assim vários tipos de personalidade. E a gente como comandante, né? Como capitão, você ali tem que saber lidar com várias pessoas com personalidades diferentes. E fazer, e além de entender cada um, você tentar fazer o quê? Trazer ali para sincronia o entrosamento de todos. Isso aí. São várias personalidades diferentes. A gente fala aqui que as operações especiais, ela tem uma peculiaridade, que é o quê? Trazer todo tipo de gente. A gente não tem um modelo só, né? Não então, importa qual a crença, cor, tamanho, cor do olho, educação, onde o cara foi criado. Nada disso importa. O que importa ali é o quê? É o ideal, é você trazer todos para aquele centro. Então é difícil. Como comandante, a gente sabe que isso é uma dificuldade muito grande, mas eu acredito que por conta desse livro, né, principalmente, eu consegui fazer isso bem na minha jornada. Eu fui para Portugal com 2 anos. Meu pai ali, final da década de 80, ele viu no Jornal Nacional que dentista brasileiro estava ganhando bem em Portugal. Aí ele decidiu arrumar as malas e tentar a sorte em Portugal. Então, com 2 anos, eu fui com meus pais e minha irmã mais nova para Portugal, minha irmã com 9 meses. E eu vivi lá dos 2 até os 17. Com uma vivência muito diferente do que é aqui no Brasil, né? Um ensino diferente, uma cultura diferente, comida diferente. Apesar de dentro de casa, né? Da porta para fora era Portugal, da porta para dentro era Brasil. Então o Brasil ele sempre acendeu uma chama no meu coração, né? Quando eu falava de Brasil, quando eu vinha aqui de férias, eu sempre nutri um amor muito grande pelo Brasil. E aí tinha o fato do meu avô, pai do meu pai, ele ter sido oficial da Marinha e ter servido no Toneleiro. O meu tio também. O meu tio foi comandante do Toneleiro. E eles ajudaram a criar o Comandos Anfíbios, né? O curso. Então, aquelas histórias ali que eu ouvia, aquilo ali também acendeu a chama das operações especiais. Primeiro do militarismo, depois das operações especiais. Então, com 17 anos, eu falei para os meus pais que eu queria voltar para o Brasil, que eu queria ser militar aqui. E aí eles não queriam, né? Porque eles já tinham projetado todo um futuro ali para Portugal ou para a Europa, que seja. Mas eu já tinha decidido que eu queria voltar. E eles não deixando, eu tive um acidente de moto. Eu estava com uma antiga namoradinha andando de moto, fazendo besteira, né? Se emocionou? Eu me emocionei, caí de moto e a minha mão ficou toda ralada, quebrada, e a mão esquerda, no caso a mão esquerda. E eu sou canhoto. E aí quando eu voltei para a escola, era época de provas. E eu não consegui escrever. E eu fui falar com o diretor, se eu poderia fazer uma segunda chamada. E ele falou que não, teria que ser ali mesmo. Beleza, eu tirei uns 3 zeros e a minha mãe foi na escola falar com o diretor. Tem como meu filho fazer uma segunda chamada, visto que ele está com a mão quebrada? Aí ele falou para ela, ele que aprenda a escrever com a direita. Aí minha mãe ficou daquele jeito, voltou para casa e falou assim, arruma suas malas que você vai para o Brasil, vou comprar passagem. E ela fez isso, comprou a passagem e eu vim para o Brasil. Aí morei ali com meu tio um tempo, com meu avô, e aí quando eu morei com meu avô, aí, ouvindo histórias o tempo inteiro, meu avô, ele, antes de dormir, ele assistia um filme de guerra. Eu ficava ali com ele, assistindo o filme, ele contando as histórias. E a chama foi só crescendo. E a chama só crescendo. E aí eu decidi, eu falei, eu quero ser operações especiais. Aí meu avô, vai pra Marinha. Aí eu falei, não, vocês já fizeram tudo na Marinha, eu vou fazer o que lá?
né, na minha, aquela ignorância do jovem, né? Em vez de seguir os passos dele, falei, não, vou pro Exército. E aí eu fui para a SpaceX, né? Fiquei estudando um tempo, consegui passar para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e fui. Só que eu cheguei acima do limite da idade. Entrei com mandato de segurança, entrei e fui para lá. E aí meu pai foi comigo na época. Aí eu fui recebido, né? A gente recebido lá. Aí, poxa, tinha um capitão, uma tenente pedagoga, aí eles recebendo a gente, falando com meu pai, pô, senhor pai do candidato, poxa, que prazer, pô, candidato, seja bem-vindo. Aí eu olhei assim e falei, pô, não é nada disso que eles estão falando, o Exército é maneiro, é tranquilo. Pô, só faltou eles me levarem no colo até... Você tinha outra expectativa. Tinha né? outra expectativa. Aí eu cheguei assim, eu falei, pô, muito tranquilo. Pô, gostei. Né? Não era o que eu estava esperando uma recepção assim. Pô. Aí meu pai foi embora. Aí falou assim, ó, vai falar com o comandante de pelotão. Vai e se apresenta para ele. Aí, beleza. Aí eu era 8º pelotão. Aí eu fui lá me apresentar pro tenente. Aí tinha uma fila, né? Aí todos os candidatos indo lá se apresentar, entregar documento, não sei o quê. Chegou a minha vez. Aí tinha uma cadeira assim na frente da mesa dele, ele sentado. Aí eu cheguei. Fala, tenente. Sentei. Ele. Tá maluco? Quem mandou você sentar na minha cadeira? Eu já, meu Deus, levantei. Aí, seu ignorante, mal educado, quem mandou você sentar na minha cadeira? Eu, ninguém, senhor. Final da fila, vai embora. Aí eu já tomei, né? O olho já ficou maior que a cara. Aí eu voltei pro final da fila, aí esperei de novo. Aí cheguei do lado da cadeira assim, né? Aí fiquei em pé. Aí ele, candidato, pode sentar agora. Aí eu sentei. Aí tinha os documentos, né? A gente vinha com uma pastinha de documentos. Ele entrega os documentos assim. Aí, pra mim, por favor. Aí eu coloquei minha pasta na mesa dele. Ele, quem mandou colocar a pasta na minha mesa? Você é muito mal educado, candidato. Vai pro final da fila. De novo. Aí eu, pô, não é possível. Eles estão brincando comigo. Aí foi pro final da fila. Aí cheguei, minha vez. Aí já era quase o final da tarde. Eu era o último. Cheguei e fiquei do lado da cadeira. Aí esperei ele. Pode sentar. Aí entrega os documentos. Eu entreguei todos os documentos sem colocar a minha pasta na mesa, né? Aí daqui a pouco ele, pô, faltou a identidade. Aí eu lembrei, pô, tá na minha carteira. Eu peguei a carteira assim, coloquei na mesa. Aí ficou me olhando. Ele, seu lixo! Vai embora! Vai embora, não quero mais falar com você. Aí eu sei que eu fui embora, deixei tudo do jeito que tava. Aí ele pegou lá meus documentos e tal. E eu fiquei durante pelo menos ali a adaptação inteira como aluno mal educado, né? Aí esse aluno é mal educado, não é possível. Ô fulano, se você chamar o aluno Alvarez para sua casa, ele vai querer usar o banheiro na suíte e vai querer cagar com a tampa fechada. Porra. E aí, quando eu vim pra polícia, não cometi mais esse erro, né? Aí, Não pô, aprendeu, não vou aprendi. repetir, né? Pô, eu vi uma cadeira, eu ficava em pé. Não, candidato, quer sentar? Não, tô bem em pé. Tô tranquilo. Mas aí a questão ali do Exército, pô, eu fiquei 1 ano ali na SpaceX. Pô, adorei. Foi um dos melhores anos ali da minha vida. Foi uma fase assim de aprendizado, pô, sobre mim gigantesco, sobre, né, patriotismo, sobre companheirismo. Então, tenho amigos que eu carrego até hoje, né? Alguns já eram guerreiros de selva quando eu fui fazer o Guerra na Selva. Nossa, que legal. Então, me ajudaram, pô, deram um bizu sobre equipamento, sobre o que tinha que ser feito. Então, foi uma amizade que acabou não se desfazendo mais. Até hoje eu carrego esse saldo positivo do que eu vivi lá.
Aí, infelizmente, no final do curso eu era liminar de idade, minha liminar caiu e eu tive que sair. E aí, pô, o sonho do exército acabou ali pra mim. Entendi. Aí depois que você saiu, né? Aí você já tava com o objetivo de vir pra polícia? Não, aí eu fiquei um tempo pensando sobre o que eu ia fazer, né? Aí eu fiz faculdade de Direito um tempo, fiz alguns períodos de Direito, fiz Relações Internacionais, aí comecei a pensar, pô, então vou ser diplomata, alguma coisa assim nesse sentido. Aí eu tinha alguns amigos, né, que estudaram comigo ali na época de cursinho, e eu encontrava eles, né, com uma frequência, assim, uma vez por mês, pelo menos. Aí a gente foi almoçar, éramos 4, aí, pô, chegamos, né, eu cheguei ali, sentei e faltava um. Aí esse último amigo, ele chega com uma folha dirigida na mão. Aí ele joga a folha dirigida assim na mesa. Aí ele abriu prova para oficial da PM. Eu vou fazer, vocês eu não sei, mas eu vou ser oficial da PM. E você do BOP, que tinha lançado Tropa de Elite há algum tempo. Né? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, pô, vou fazer isso aí também. Aí peguei ali, olhei, tinha que fazer inscrição, faltavam 2 dias para terminar. Saí do almoço, fui fazer inscrição. Eu mais um outro que estava ali no almoço. Aí fiz a inscrição. Fiz a primeira fase, logo depois da UERJ. Fui para Portugal. Fiquei estudando um tempo lá em Portugal. Voltei para fazer a segunda fase. E aí fiquei aqui esperando, aguardando o resultado. E nesse tempo eu não encontrei mais esses amigos, né? Quando saiu o resultado, não sei por que a gente se encontrou, acabou se encontrando. Aí eu perguntei para um, pô, e aí, como é que foi? O cara, não passei. Aí o outro, e aí? Não, passei, tô dentro também. Aí até da minha turma até hoje. Legal. Aí voltou o camarada que deu o incentivo, né? Aí eu, e aí, como é que você foi na prova? Foi bem? Passou? Aí ele, prova? Que prova? Aí eu, pô, cara, tá maluco? Prova da polícia, oficial da polícia que você falou que ia fazer, que ia ser do BOP. Aí ele, polícia? Tá maluco? Tem família, eu vou falar o que pra minha família? Que eu sou polícia? Pô, não, tá maluco, não faz isso aí não, pô. Não, mas você acha que foi verdade ou ele não passou e... Eu acho que foi verdade, porque a gente se encontra até hoje. Entendi. Aí ele falou, pô, cara, não, na época ali, realmente a polícia não fazia sentido pra mim. Aí ele não fez a prova. Não, e o legal, assim, eu não sei a tua experiência, né? Mas pra mim, né, foi algo bem parecido. E hoje eu vejo que a polícia faz muito sentido na minha vida. Hoje eu consigo enxergar que eu tô no lugar certo, no lugar onde eu tinha que estar, onde o lugar que Deus falou, não, aqui é o teu lugar. E eu acho que, assim, eu vejo esse mesmo espírito em você, né? Eu acho que, assim, a minha mentalidade em relação a isso sempre foi o seguinte: eu tentei uma vez o COESP, eu desmaiei na Paineiras, né, correndo, tive rabdomiólise, e teve um hiato de curso, né, um tempo ali que não teve curso. E eu fiquei pensando o seguinte: pode ser que eu não seja caveira nunca, né, pode ser que no próximo curso eu também não consiga, mas eu vou agir a partir desse momento como caveira. E eu era do choque na época. Então eu comecei a fazer várias ocorrências de vulto ali consideráveis, com grandes apreensões, prisões, neutralizando oponentes ali, né? Com essa mentalidade. E depois, quando eu vim para o curso, eu pensei o seguinte: o curso é a minha primeira missão no BOP. Se eu sair do curso, eu falhei na minha primeira missão, pô. Né? Então, a partir daquele momento ali que eu decidi que eu ia pensar como caveira, como se eu já fosse, e ali para mim deslanchou, entendeu? Tanto que no curso, eu vejo que cursos anteriores que eu fiz, eu senti muito mais dificuldade na minha mente de permanecer no curso do que no COESP.
Porque no COESP eu acreditava que eu merecia aquilo. Que aquilo ali era meu. Eu tinha que fazer de tudo para alcançar aquele objetivo. Então você concorda que o trabalho mental que você fez para passar num curso de operações especiais foi muito maior do que nos cursos anteriores e até maior do que a sua parte física? Acredito. Eu acredito que a mentalidade, ela, apesar da parte física, a minha mente ela estava pronta para ser cursada. O trabalho que eu acho, assim, meio que empírico, né? Nada estudado nem nada, mas eu já acreditava. Eu lembro, antes da gente subir para a aula inaugural, a gente estava ali no alojamento, né? Mochila nas costas, capacete, pronto para subir a ladeira para o stand, para começar os eventos. Aí o Parreiras, né, com aquela vontade dele, aquele jeito dele, ele perguntava, ia cada aluno perguntando: e aí, cara, como é que você tá? Como é que você tá? Então, assim, um tava meio apreensivo, o outro demonstrando um pouco de receio, um certo medo. E ele disse que alguns alunos ele fazia essa pergunta e ele já sentia, cara, esse cara vai se formar. Porque ali, desde o primeiro dia, a gente já conseguia enxergar aquele que tinha um certo potencial, né? Sim. E o 04 sempre foi dessa forma. Ele sempre se demonstrou esse cara muito calmo, muito tranquilo, muito focado e muito certo da direção que ele tinha que tomar para alcançar o objetivo dele. Então, a mente ela tem que comprar a primeira ideia do exatamente. É aquela ideia, né? Você finge até ser. Isso aí. Né? Isso aí. Finge até o momento que você se torna. Porque ninguém nasce sendo nada. Então a gente tem que aprender a ter essa mentalidade em tudo. Então às vezes a gente tem dificuldade. A gente depois acaba fazendo outros cursos e a gente vê que essa mentalidade, quando ela compra esse bilhete, não tem como a gente... Tanto que a gente não sai de outros cursos. É quase impossível. Então eu fiz o Guerra na Selva muito tranquilo, mentalmente. O pessoal até me perguntava, né? Uma vez de tanto o pessoal me perguntar, pô, e eu era 06, ei 06, tá tranquilo? Aí eu falei, pô, tá tranquilo. Ninguém tá tentando me matar, ninguém tá atirando em mim. Pô, tá tranquilo. A gente passa por coisas tão piores, né? Tão piores, então acaba que a nossa mentalidade, ela se torna meio que a prova de quase tudo, né? Exatamente. Quase tudo. A gente acaba se vindo numa formação, numa forja, que faz você acreditar que nada é impossível para o soldado do BOPE, como está escrito ali, e que você não pode desistir. Então, qual é a frase que eles falam para você antes do curso? Você só não pode pedir para sair. Pedir para sair. Só não pode pedir para sair. E isso aí vale para tudo na vida. E isso aí é muito, muito interessante que ele falou, porque todos esses valores, né, que a gente carrega para alcançar a nossa tão almejada caveira, a gente consegue aplicar isso na vida, né? Consegue. Então, assim, cada um aqui tem a sua vida fora do BOPE, né? E cada um faz alguma coisa diferente. Então eu, na minha área, dando aula no jiu-jitsu, eu consigo aplicar os valores do BOPE no jiu-jitsu, os valores do jiu-jitsu no BOPE. E o outro que é empresário, o outro que faz qualquer tipo de... Qualquer outra atividade. Exatamente. Dá para você levar essa mentalidade e implementar no que você está fazendo. Por isso que a gente vê casos de sucesso, né? Por exemplo, você é um professor de jiu-jitsu bem sucedido. Porque você não vai desistir, pô. E a gente vê outros aí, o cara virou empresário, é professor. Então, o pessoal aqui no BOPE gosta muito de ser professor lá fora, né? Porque já está acostumado a dar instrução aqui. Isso. E aí lá fora, o cara vira um professor, né, com essa ideia de, pô, vou começar agora a dar aula? Tá bom. Não adianta se começou ruim, né? Igual a gente começa no curso.
Exatamente. No curso começa todo mundo bem. O cara é triatleta, fez Ironman, não sei o quê, daqui a pouco tá todo mundo igual. Nivelou. Isso aí. Nivelou. A gente tem dificuldade para correr lento, para nadar devagar, para andar pouquinho, né? Para carregar pouco peso. Você fica com dificuldade para tudo. Mas você sabe que o quê? Que você tem que fazer. Só não pode o quê? Pedir para sair, pô. Eu lembro de uma vez botaram a gente na água. Aí deixaram, a gente tava na água gelada à noite. Aí mandaram a gente ficar quieto, ou não sei o que foi, que alguém puxou um louvor. Alguém mandou assim, puxa um louvor aí. E essa experiência para mim foi bem marcante, porque quando puxou o louvor, eu lembro que era de noite. E a gente continuou cantando louvor ali durante um tempo. Eu fechei o olho, eu não dormi. Eu acho. Aí, mas se dormiu, tava escutando. Tava escutando o louvor. Tava escutando. E eu lembro que puxando aquele louvor ali, né, cantando o louvor, na hora que eu abri meus olhos, estava de dia. Aí eu falei assim, pô, não é possível. Aí o instrutor falou, sai da água. Aí eu falei assim, cara, o que aconteceu aqui? E essa impressão que eu tive, essa experiência, a gente teve em vários momentos ali do curso. Vários momentos. Né, do vários pastor, momentos. Né, o 24 ele é o pastor do nosso curso, né? Aí eu lembro em situações assim que a gente estava se sentindo derrotado. Ele diz pastor do nosso turno, ele era o aluno. Que é pastor. Que é pastor até hoje. E que fez o Guerra na Selva com ele. Isso aí. Que também foi pastor no Guerra na Selva também. E em vários momentos ali que a gente estava se sentindo para baixo, desesperançoso, o 24 ele conseguia, né, unir o turno e a gente saía acreditando. Fazia aquela conexão direto com Deus e vamos com tudo, vamos vencer. Isso aí. Quando eu vim fazer o COESP, a minha mãe deixou um bilhetinho para mim e tava um verso de Gonçalves Dias, que é: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, a vida é combate, que os fracos abate e que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Excelente. E nada vai parar a gente. Nada vai parar a gente.